Como fica a seleção brasileira depois da janela de transferências? Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal do Canedo pra gente falar de seleção brasileira. Estamos no meio de uma data FIFA e a janela fechou. Então já conhecemos o destino de vários jogadores, até mesmo os que vão ficar na temporada da Copa do Mundo. É uma temporada muito importante porque muita coisa pode acontecer, ainda mais porque a seleção brasileira também vive esse período de mudanças. O Ancelotti assumiu há pouquíssimo tempo, vai para sua segunda data FIFA e, ao olhar o elenco, a gente também não consegue cravar que temos várias posições já preenchidas, confirmadas na Copa do Mundo. Então, eu acredito que alguns movimentos podem ter sido decisivos para a gente descobrir lá em maio do ano que vem quem é que vai para a Copa, né? E eu acho que alguns jogadores se preocuparam com isso e, como plano de carreira, também fizeram movimentos nesse sentido. Vou falar aqui dos principais jogadores que já se transferiram e a gente conversa também sobre alguns que ficaram, como está a situação deles e, claro, um pouco também da minha opinião. Vamos começar com a situação do gol. O Ederson deixou o Manchester City depois de muito tempo, uma carreira super vitoriosa, ele foi o símbolo de várias conquistas, títulos importantes, principalmente de Premier League. Ele virou o goleiro mais famoso de jogo com os pés dessa geração dele, deu 7 assistências só na Premier League, mas já vinha em baixa desde o último ano. Eu confesso que não sou exatamente o maior dos fãs do Ederson debaixo das traves como goleiro. E acredito que se ele ficasse no Manchester City, talvez ele perdesse a posição para o Trafford, que foi contratado do Burnley, que era da base do City. Acabou que o Ederson saiu, abriu brecha para o City contratar o Donnarumma. E o Ederson vai para o Fenerbahçe. Vai jogar? Vai. Mas eu não assisto o Campeonato Turco e vou perder esse acompanhamento para saber se ele vai estar bem ou vai estar mal. Vou ter que assistir aos lances, né, das rodadas e tal. É óbvio que a comissão técnica vai fazer a sua parte e vai assistir. Mas eu que já ranqueava ali o Ederson em segundo, atrás do Alisson, tenho as minhas ressalvas agora sobre a presença dele na Copa do Mundo. Vamos ver como vai ser essa temporada dele, acompanhar de perto. Na lateral direita, o Wesley saiu do Flamengo para Roma, um salto importante, foi uma transferência cara. A Roma está apostando bastante nele. E ele já chegou sendo titular, inclusive fez gol de vitória contra o Bolonha, foi eleito melhor em campo. E é um jogador que eu acho que faz parte, sim, dos planos da seleção. Eu diria que a lateral direita está encaminhada. Não está bem encaminhada, não está segura, mas está encaminhada porque o Wanderson também seria o outro nome. Infelizmente se lesionou, está fora desses jogos contra Chile e Bolívia. Mas pelo que eu já vi na primeira data FIFA e, né, imaginando que o Wesley também vai ter uma evolução no sentido de comportamento tático, né, ele melhorou muito na defesa nos últimos tempos. Acho que o Wesley e Wanderson vão também. Essa transação eu acho que fez bem ao Wesley, embora ficar no Flamengo também, com toda a exposição que o Flamengo tem, disputando título, Libertadores, não teria sido também algo impeditivo. Só acho que jogar no futebol europeu, ter uma temporada lá jogando, acho que é bom para ele. No meio-campo, né, não teve nenhuma transferência assim de zagueiro, de lateral esquerdo também, assim, algo muito chamativo. Então a gente pula para o meio-campo com o Andrei Santos, que foi do Strasbourg para o Chelsea. Isso já desde o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo, o Chelsea pediu para acontecer essa antecipação. E agora a gente já viu que ele entrou nos 3 jogos do Chelsea na Premier League. E a gente tem um entendimento de que ele é o primeiro reserva do Caicedo e do Enzo. Nem eu acho que nem ele tem expectativa, nem o maior fã do Andrei Santos tem expectativa que ele vire titular barrando o Caicedo ou o Enzo, que são jovens e jogam muita bola. Outros 2 sul-americanos, né, um equatoriano e outro argentino, jogam barbaridade. E enquanto o Chelsea, né, com um Enzo Maresca também for ter um time mais voltado para o ataque, né, o 4-2-3-1, 4-3-3, o Andrei vai ser reserva ali dos 2 volantes. Se um dos 2 der brecha, se um dos 2 se lesionar, então o Andrei pode assumir essa vaga. E, cara, o Andrei tem um teto enorme, né? Um jogador muito interessante, moderno, defende e ataca muito bem. Ele fez isso muitíssimo bem lá no Strasbourg, uma temporada que ele teve ótimos números também. E é um caso raro de jogador que
talvez não tenha uma minutagem tão grande, mas eu defendo a convocação. Que além de ser uma grande promessa, a gente não tem nesse setor hoje de meio campo, não tem, né, aquelas unanimidades, está difícil encontrar. Falemos agora do Gerson, saiu do Flamengo para o Zenit e de cara já ficou fora da convocação. Mas a primeira conclusão, eu sei que muitos torcedores do Flamengo ressentidos fizeram aquele comentário: ah, tá vendo? Foi isso aí que você escolheu. Parabéns, quis ganhar dinheiro e tá fora da seleção. Bem, não dá para dizer isso numa convocação que você tem Douglas Santos e Luiz Henrique chamados, 2 jogadores do time dele. Então não foi por isso, foi porque talvez o Gerson tenha chegado no outro ritmo, desmotivado, vá lá saber o que está passando pela cabeça dele, a dificuldade dele de adaptação. Ele foi titular em 4 dos 6 jogos do Zenit na primeira liga russa, na primeira divisão lá. Ele joga, às vezes, quando tem um 4-1-4-1, ele joga na linha adiantada do meio campo, joga o Barrios de primeiro volante, o Wendel e ele. Ou quando joga num 3-4-2-1, ele joga também já na linha ali do meio campo, com outro volante. Depende da abordagem do Zenit no jogo. Mas é um nome que não dá para descartar, mas ele precisa dessa virada de chave. De fato, jogar na Rússia, você não está na mídia o tempo inteiro, como estaria se ele ainda jogasse no Flamengo, se destacando, fazendo gol, dando assistência, jogando muita bola, que era o cenário, né, pré-transferência. Ele foi correndo esse risco de estar mais escondido, isso é verdade. Mas se vão ter outros jogadores do Zenit convocados, depende dele. Não descarto o Gerson, acho que foi uma transferência que dificulta um pouco mais a saída para a Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo também não tem uma super concorrência se o Gerson estiver jogando uma bolinha dele ali perto do que ele jogava no Flamengo e vai ter gente observando, pois bem, ele vai estar de volta em algum momento. Andrés Pereira. O Andrés Pereira é um cara que ele foi chamado para essa última data FIFA, mas é um nome assim que ninguém sente falta assim, do nome. Ele nunca foi também, acho que, unanimidade. Um bom jogador para o clube dele, para o Fulham. Mas eu confesso que se ele ficasse fora de qualquer lista da seleção, pouca gente iria notar. Talvez por isso voltar ao Palmeiras faça sentido. Voltar ao futebol brasileiro, né? Faça sentido. Voltar ao Palmeiras tem um movimento aí envolvido, né? Piadas dos dois lados, né? A gente pode ter um Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. Seria... Eu acho que é a lógica até para isso acontecer. Mas faz sentido do ponto de vista de carreira, cara. O Andrés voltar para o futebol brasileiro, aparece mais. E numa posição ali que tem o Paquetá brigando com ele. E quem mais? Né? E o Andrés ainda pode jogar também um pouco mais recuado. Acho uma boa para ele, tá? Eu não o chamaria, não acho que ele vai para a Copa do Mundo, mas ele tá no radar. E vir para o Palmeiras, que está em bastante evidência, faz sentido. O Estevão saiu do Palmeiras, foi para o Chelsea, mas um passo que todo mundo já esperava e já estava anunciado há bastante tempo. O Estevão, ele vai para o Chelsea e muita gente acha que ele vai demorar, ter minutagem, ter tempo. Muita gente falou que ele seria até emprestado. O Chelsea quis mantê-lo no elenco titular. E ele já foi titular nos 2 últimos jogos do Chelsea. É claro, o Palmer se machucou, mas é interessante saber que ele é um primeiro reserva dali do meio para frente, sabe? Ele deu até assistência contra o West Ham, foi eleito o melhor em campo, mas eu acho que, na real, o melhor em campo foi o João Pedro. Mas, enfim, o Estevão vai ter os seus minutos, vai ter o seu papel relevante. E vamos lembrar que ele tem 18 anos, então ele tem um teto enorme ainda. Pode ser que durante a temporada dê um clique, bum. Eu já o chamaria para a seleção brasileira de qualquer jeito. E acho que ele tem razoáveis chances de ser titular na Copa do Mundo. Se ele conseguir essa ascensão que eu espero, e mais gente espera, o torcedor do Chelsea, o Enzo Maresca, nesse ano, vai ficar inevitável a titularidade dele na Copa do Mundo. Então vamos acompanhar, mas foi uma transferência que carregou muita expectativa e faz parte. O Estevão foi um extra classe aqui na idade dele, no futebol brasileiro, e agora seguir essa ascensão, essa trajetória no futebol europeu, jogando Champions League, jogando Premier League.
Vamos lá, tô animado com ele. O Samuel Lino saiu do Atlético de Madrid e veio pro Flamengo. Ele já estava nas pré-listas anteriores. Porra, é evidente que o Ancelotti já o conhecia. Já jogou muitas vezes contra o Atlético de Madrid, é claro. Mas pro povo brasileiro, pra mídia, foi ótimo. O Samuel Lino não teve carreira no futebol brasileiro. Saiu cedo para Portugal. E aí, quando ele vem pro Flamengo, com o valor da transferência, né, um status de... É a maior contratação da história do futebol brasileiro, né, em valores inteiros. E ele já é titular em 8 dos 9 jogos que ele fez pelo Flamengo. Teve aquela atuação contra o Vitória, e ele melhorou o ataque do Flamengo, assumiu, virou dono da posição. É um cara para estar no radar. Como ele joga na esquerda, tem o Vini, e agora tem o Rodrigo, a gente vai falar dele, mas é complicado para o Samuel Lino jogar, disputar. Tanto que ele entra agora no corte, né? Quem é que foi cortado agora? Você aí já sabe, eu não fiz essa pesquisa e me compliquei aqui de bobeira. Deixa aí nos comentários. Mas a verdade é essa, o Samuel Lino já entrou nessa lista porque teve um corte e ele é um cara que está no radar. E foi interessante para ele porque vai ter uma pressão popular se ele jogar bem pelo Flamengo. Vai ter gente pedindo ele na Copa, como pediram o Gabigol em 2022, já tendo ido Pedro e Everton Ribeiro. Acho que faz parte. E acho que foi bom para ele também. O Atlético de Madrid talvez o negociasse com o Napoli, né? Essa era um dos rumores naquela época. Napoli também teria sido uma ótima, vai jogar a Champions League, campeonato italiano, atual campeão italiano. Mas para o Flamengo, né, pegando esse elemento, esse aspecto de ele não era conhecido por nenhum torcedor brasileiro. Eu, durante algum momento, cheguei até a pedi-lo para ser chamado como lateral esquerdo, porque ele jogava de ala no Atlético. E a nossa lateral esquerda, uma grande crise, então joga a camisa pro alto aí, vai que ele... Mas ele é destro, né? Sempre soube disso, mas é porque o setor realmente tá complicado. Vamos ver, eu acho que o Samuel Lino pode ser um cara que vai ficar no radar. E aí, se acontecer alguma lesão, algum problema, ele entra. Eu tô carregando, na verdade, muita esperança pelo fator Antony. O Antony estava escanteado, sendo zoado, jogando mal mesmo. Talvez até com a cabeça afetada pelo valor que custou a transferência dele para o Manchester United, a dificuldade que ele estava para conseguir jogar, para performar. E aí surgiu um empréstimo para o Betis na temporada passada que mudou a vida dele. E no Betis ele ajudou muito, ele foi o melhor jogador do Betis, talvez ali com o Isco, o melhor jogador do Betis na campanha que foi até a final da Conference League. Ele fez 9 gols e 6 assistências em 26 jogos, para um ponta, né? Ótimos números. E, cara, recuperou a alegria dele de viver. E desses gols foram muitos golaços, né? O estilo dele, canhotinho na direita, cortando para dentro. E agora, no último dia da janela, ele já não fazia parte dos planos do United. No último dia da janela, o Betis conseguiu comprá-lo, em definitivo. E vocês têm que ver a alegria que foi da torcida. Ele foi recebido como um rei em Sevilha. E, cara, isso é muito bom para ele. E, consequentemente, pode ser muito bom para a seleção brasileira também. Eu sei que tem Luiz Henrique, Estevão, Savinho, sei lá, o Rodrigo jogava por ali. Quem mais? O Rafinha, né, que é canhoto, pode jogar por ali. Tem uma concorrência feroz. Mas ele tá no radar. E se ele fizer uma temporada igual a que ele fez do empréstimo do Betis, eu acho que ele pode ir para a Copa do Mundo. Tá? Seria uma carta coringa. Como ele já foi na Copa do Mundo de 22, né? Ele e o Rafinha foram jogando ali na ponta direita. Acho que ele pode ir, não está descartado, tá? E essa transferência foi ótima para ele. Olha só, o ego dele, poxa, tá lá no alto, moral, coisas importantes aconteceram. Matheus Cunha, que saiu do Wolverhampton, foi para o Manchester United, transferência cara também, mas deu um salto esperado. Legal pelo tamanho do United, o maior ou o segundo maior clube da Inglaterra, mas que vive um momento terrível, só que o Wolverhampton também tá uma draga danada. Então foi interessante para ele sair do Wolverhampton, permanecer na Premier League. Só que aí a gente espera mais, né? Dele e do time.
E ele foi titular nesses primeiros jogos, até jogando como centroavante, porque o Sesco talvez ainda não tenha se adaptado, né? O Rubem Amorim ainda não enxerga como titular. Num mundo ideal, quando o Sesco passar a ser titular, ele vai jogar ele e o Mbeumo ali atrás do Sesco, num esquema parecido que ele já jogava no Wolverhampton. E o Matheus Cunha, ele tem uma facilidade de ele poder jogar em mais de uma posição. Ele não é meia, ele não é camisa 10. Ele pode ser camisa 10 na camisa, mas não é o camisa 10 idealizado do futebol brasileiro. Importante cravar isso, porque muita gente enxerga o Matheus Cunha como o meia criativo. Não é. Ele é atacante. Porém, ele é um atacante versátil, que consegue jogar fora da área, que consegue jogar numa ponta, que consegue jogar de centroavante. Eu gosto dele, eu gosto do futebol dele há muito tempo, antes até de outras pessoas o conhecerem. Mas vamos acompanhar de perto, porque o Manchester United também pode puxar o cara para baixo. Teve uma lesão muscular agora que ele vai sair dessa data FIFA, mas espero que ele, enfim, volte e recupere seu futebol. É mais uma opção pra gente. O meu titular é o próximo nome, é o João Pedro, que saiu do Brighton, foi pro Chelsea, outro que deu um salto também importante. Fez isso no meio da Copa do Mundo, já jogou bem contra o Palmeiras, decidiu o jogo contra o Fluminense, me chateou bastante, e depois ainda fez um gol na final contra o PSG, um impacto instantâneo. Nessa Premier League já chegou fazendo gol, é titular do Chelsea, então é um cara que já deu um salto, já está se consolidando. A gente tem uma crise em relação à camisa 9, não por falta de nomes, e sim por conta desses nomes não abraçarem a oportunidade. Parece que o João Pedro está abraçando, pelo menos no que diz respeito ao seu clube. Vamos acompanhar agora na seleção brasileira, torcendo muito, cara, para o João Pedro fazer gol. Ele não é o centroavante pivôzão que vai escorar a bola, né? Não é um Igor Jesus, mas ele tem outras enormes qualidades. Bola no pé, carregando, fazendo o facão. Ele é um jogador muito inteligente, pode jogar também atrás de um centroavante. Não é camisa 10, mas pode jogar atrás de um centroavante. E eu tenho boas esperanças para ele nessa temporada. Se ele mantiver esse ritmo no Chelsea, ele vai ser titular da seleção brasileira. Espero que isso já aconteça agora nos jogos contra Chile e Bolívia. Tá? Pode ser que aí esteja o nosso cara, né, no ano de Copa do Mundo, saindo do Brighton, indo para o Chelsea, vai jogar Champions, Premier League, vai jogar bem, vai ter um número razoável de gols. Bum! Pode sair daí a nossa opção. Vamos acompanhar e vamos torcer. Igor Jesus saiu do Botafogo, foi para o Nottingham Forest. O Igor Jesus foi convocado no Botafogo, fez gol importante nas eliminatórias quando ele jogava pelo Botafogo, fez o gol contra o PSG. Quando ele sai do Botafogo, ele era o melhor jogador do Botafogo. No ano passado não foi, mas nesse ano ele era. E aí ele vai para o Nottingham Forest e vira reserva do Chris Wood. É claro, o Chris Wood na temporada passada é um poste, porém é um poste que a bola estava batendo nele e gol. Bateu nele, gol. Fica difícil barrar o cara assim. Eu acho que o Igor Jesus, por conta da idade até, é um projeto para virar titular com o tempo, não de imediato. E ele está num time médio, de médio porte, para não dizer pequeno, porém que faz boa campanha, né? Fez boa campanha, investiu bem, até conseguiu somar pontos já agora nesse início. Mas eu acho que o Igor Jesus vai perder minutagem, vai perder espaço e talvez saia dessa disputa. Talvez, tá? Mas pensando em plano de carreira, não tenho o que criticar. Acho que o Igor Jesus está certo. Foi para a Premier League e aí vai lutar. Se ele fizer 1, 2 temporadas no Nottingham Forest jogando bem, ele vai chamar a atenção de um Newcastle, de um time maior. Pode ter certeza, tá? Muitos desses times seguram o investimento e esperam para ver como o jogador vai reagir na liga, em vez de contratar direto do futebol brasileiro, sul-americano, de um outro centro. Então vamos esperar o cara se provar lá. Eu acho que ele tem tudo a ver com a Premier League, com o jogo físico. Ele é rápido, ele é forte, faz pivô, finaliza bem. Então vejo um ótimo futuro para o Igor Jesus, mas talvez isso custe a ele uma presença na Copa do Mundo. Rodrigo. Cara, o Rodrigo era a grande novela da janela. Para onde o Rodrigo vai? Porque estava todo mundo certo que ele iria sair. Não tinha espaço, terminou mal a temporada, sendo preterido pelo Ancelotti. E, pô, o Xabi Alonso também já, pela minutagem no Mundial, na Copa do Mundo, né? Cara, tem alguma coisa acontecendo com o Rodrigo. Mas todo mundo via com uma naturalidade uma ida para um Liverpool, para um Manchester City, até para o Arsenal.
ele vai fácil para um dos clubes. No fim das contas, não foi. E pelo que a gente acompanhou de noticiário, não chegou a proposta. Talvez porque consideraram caro demais, não quiseram fazer essa aposta nele. Ele ficou no Real Madrid e, ao que indica os 2 últimos jogos, ele vai disputar a posição com o Vini Júnior. E isso é muito ruim para o Rodrigo. Enquanto o Rodrigo jogava na... Pode ter partido até do Rodrigo, tá? Ó, eu prefiro jogar na esquerda, vou lutar pela minha posição, porque na direita eu não consigo render o melhor que eu posso, e aí talvez não vá ser mais convocado também, então resolveu apostar, vai jogar na esquerda. O problema é que o Vini já tem um status mais importante que ele no Real Madrid, joga mais bola, sejamos sinceros. Acho que o Vini tá uma prateleira acima do Rodrigo. E isso também pode custar ao Rodrigo a Copa do Mundo. O Rodrigo foi um cara importante nessas eliminatórias até. Foi um jogador importante no ciclo como um todo. Jogou a última Copa do Mundo. É uma grande promessa do futebol brasileiro. Mas se ele ficar no banco do Vini Júnior jogando 30 minutos por jogo, 20 minutos por jogo, e vai ser titular nos jogos menos importantes, eu não sei se isso vai ser suficiente para ele ser chamado numa das pontas que tem uma enorme concorrência. Talvez eu ainda o considere nas 3 vagas que devem sobrar ali, né, de 23 para 26, porque ele também é um jogador muito polivalente. É muito bom o Rodrigo. Mas, cara, se a temporada dele for de poucos minutos, pouco impacto, putz, eu acho que vai sobrar para ele. Seria uma aposta, tá? Vocês me oferecem agora uma odd 2, que é 50-50%. Rodrigo vai estar fora da Copa do Mundo, vai jogar a Copa do Mundo, sim ou não? Eu iria no não. Não tem nada a ver com o Ancelotti gostar ou não dele, ele jogou muito com o Ancelotti em outros períodos. Mas eu acho que pode pesar essa questão aí de minutagem. Então, imagino que o staff do Rodrigo também não tenha ficado feliz com a janela. Mas, paciência. Uma vez que ficou, batalhar agora, não deixar a peteca cair, né? Não baixar a cabeça. Vamos lá, vamos recuperar, moleque. Você tem muito futuro pela frente, vamos jogar bola. E aí, se ele jogar, bum, vai estar dentro. Mas se a concorrência for com o Vini e não com todas as opções do ataque, acho que vai dar ruim. O Endrick, o pessoal não tá falando do Endrick porque ele tá machucado, né? Volta em setembro, já estamos em setembro, né? Volta nesse mês. Ele também tinha a possibilidade de sair, ficou, né? Dessa vez ele iria sair por empréstimo. E ele vai ter uma concorrência pesada, porque o Gonçalo Garcia fez os seus gols na Copa do Mundo, o Mbappé tem jogado de titular mais adiantado. Então acho que a falta de oportunidades também pode custar a ele uma vaga na Copa. Vamos ver como vai ser a volta do Endrick, se ele vai ter minutos, onde ele vai jogar. Ele é canhoto. Será que o Xabi também não pode testá-lo ali na ponta direita? O Endrick também gosta de carregar a bola. Ele não é jogador para fazer pivô. Ele é forte, mas ele é forte carregando a bola. É um chuta-chuta, aquele bonequinho Gulliver, né? Que ele gosta de chutar de fora da área, né? Ele gosta de avança, limpa, bate, né? Isso ele faz muito bem. Vamos acompanhar. Eu tenho ressalvas aí sobre as oportunidades que ele vai ter no Real Madrid e talvez isso custe mesmo uma presença na Copa do Mundo. Vamos acompanhar. Talvez um empréstimo fosse mais interessante, mas também se o Xabi Alonso quis que ele ficasse, pode estar pensando em dar mais oportunidades a ele. Richarlison, porque né, o Endrick a gente enxerga como titular. E eu citei aqui já alguns jogadores que podem surgir. O Richarlison é mais um deles. Richarlison começou como titular a temporada no Tottenham. O Solanke parece que está lesionado, tem uma lesão mais grave. E aí o Tottenham contrata no último dia da janela o Kolo Muani, que vai disputar posição com o Richarlison. No fim da temporada, o Richarlison joga até a final da Liga Europa como um ponta esquerda, fazendo um corredor esquerdo, aquele trabalho sujo. É uma possibilidade. Mas aí, na seleção brasileira, ninguém enxerga o Richarlison como ponta esquerda. O Ancelotti gosta muito dele, ele já foi como titular. Talvez ele seja titular agora nesses jogos, vamos acompanhar. É um nome certamente que está na disputa. Pelo que ele fez na data FIFA contra Paraguai e Equador, minha Nossa Senhora. Né? Eu não chamaria de volta. Mas pesa aí talvez o início de temporada dele, o fato do Ancelotti gostar dele, apostar nele, e também uma falta de concorrência, que talvez melhore nessa temporada. É a minha previsão. Vai melhorar. A situação de camisa 9 vai melhorar. Citamos alguns nomes aqui.
Richarlison é o deles. Vamos ver o que vai acontecer com ele. O Tottenham vai jogar Champions também. Richarlison é um cara que tem muita lesão também. Vamos torcer para ele se manter saudável. Não seria hoje uma opção para mim, mas tá certamente no radar, tá? Isso não tem como descartar. Por último, não menos importante, Lucas Paquetá ficou no West Ham. Teve uma novela também até o finzinho da janela. Dizem, né? Reportagem até do Caê Mota lá no GE, do Fabrício Romano, que ele acertou as bases salariais com o Aston Villa, mas o Aston Villa não conseguiu fazer uma composição ali de proposta agradável para o West Ham. O Aston Villa passando por problemas ali de fair play financeiro. O West Ham queria um dinheiro, um cash, e o Aston Villa queria parcelar, empréstimo, obrigação de compra, sei lá. Enfim, no fim das contas ele ficou no West Ham. Muita gente falou, nossa, e vai estar trocando 6 por meia dúzia. Quem fala isso não está acompanhando a Premier League, né? O Aston Villa teria sido um salto muito melhor, né? Maior para a carreira dele. Aston Villa vai jogar competição europeia e é muito mais time e até é maior do que o West Ham como clube. Mas o Paquetá está adaptado ao West Ham, né? Começou muito bem a temporada, jogando bola, e é um cara que pode salvar a seleção brasileira, porque ao contrário das opções de camisa 9, centroavante, meio campo não tem. Não tem. Podemos enxergar o Neymar também ali, mas o Neymar hoje tá fora, né? Por opção técnica, física. E o Paquetá, cara, se ele voltar à boa fase do Paquetá lá de 2023, até aquela temporada 23, 24, o Paquetá é titularzaço da seleção brasileira, porque não tem ninguém como ele, né? Um cara que pensa o jogo ali no meio-campo, pausa, acelera, tem bom passe. Poxa, chega na área também para finalizar. Torço para o Paquetá voltar ao seu melhor momento, depois de toda a confusão, o resultado do julgamento, a demora. Parece que agora ele vai ter uma cabeça boa para pensar nisso em seleção brasileira. Vamos torcer. Teria sido talvez melhor uma transferência para Aston Villa? Acho que sim. Jogaria a competição europeia. Tá num clube que vai disputar por coisas maiores na Premier League, embora tenha começado mal, mas a tendência é essa. Mas assim, nada de grave permanecer no West Ham. Ninguém vai entrar nessa altura do campeonato se você mandar, não pode ter titular do West Ham na seleção. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Eu acho que falamos de todos os jogadores que tiveram algum envolvimento aí com janela de transferências. É um ano muito importante de Copa do Mundo, vamos observar. Tem muita coisa que pode rolar. Muita coisa. Eu vejo, assim, dos 23, 26, no máximo, uns 10 da seleção que já estão muito encaminhados em relação à Copa do Mundo. Um dia a gente pode fazer um vídeo sobre isso, talvez depois dessa data FIFA. Tem muita camisa voando aí. Vamos torcer para essa galera aproveitar e que o mercado de transferências tenha sido bom para quase todos eles. Valeu? Se inscreva no canal, deixa o like, por favor, ativa o sininho e, claro, um comentário aqui no vídeo. Tamo junto, aquele abraço. Tchau, tchau.